Olá, meu povo! Olá, professor Ronaldo! Como vamos nós nessa nossa árdua tarefa de dar aula de História da Arte para esses meninos? Tudo bem, professora Paula? Boa tarde, boa noite, bom, qualquer momento para Eu te aqui. disse boa tarde, não foi? Eu disse boa tarde? Eu acho que foi. Eu já nem me lembro o que é que eu disse, viu? Mas se eu disse, tá Tá dito, bem né? dito. Se Tá disse, tá dito. bem dito. Mas vamos lá, né? Simbora. Bom, a gente tá, galera, entrando aí no capítulo 12 hoje, tá? Falando já de modernidade, né? Botando para frente a estrutura da arte a partir de um desenvolvimento tecnológico e a partir da nova visão social. Hoje eu estava falando de modernidade no terceiro ano, né? Porque o terceiro ano faz uma grande revisão disso tudo, né, Ronald? E eu conversava com os meninos exatamente Deveria, sobre. né? Deveria, uma vez que viram, né? Olharam, prestaram atenção. E aí eu vou pegar uma adendo, e desculpe te interromper, Paula, para a importância de você, no primeiro e segundo ano, não encarar os assuntos só para fazer uma prova, Provas. de um testinho, porque quando chega no terceiro ano, vai ter a sensação que nunca viram os assuntos. E aí dificulta mais. Essa é a ideia mesmo, viu, que eu estou vivenciando, né? Porque como eu pego o terceiro ano de texto, história da arte, a Sim. impressão que eu tenho é que é, parece que é total novidade, né? E agora que a gente está entrando em modernidade, que fala de toda essa construção mesmo de uma sociedade que está mudando a perspectiva, né? Então, quando a gente olha para a modernidade e tem que diferenciar modernidade e modernismo, às vezes a impressão que eu tenho é que os meninos não entendem a diferença de modernidade para modernismo, né? Porque modernidade tem a ver com um momento, tem a ver com um processo, inclusive de mudança de paradigma, porque a modernidade começa com a segunda revolução industrial, no caso da arte, em que você vai tirando toda essa idealização romântica. Repare que a gente está saindo de um momento em que o sentir é muito presente, principalmente o sentir na ideia de angústia, de desespero, né? de até um certo fanatismo, e você está entrando numa ideia realista no segundo momento do século XIX, já na segunda Revolução Industrial e na segunda metade, com todas aquelas teses que vão surgindo, e aí a arte absorve esse momento fabril, né? Um momento fabril, muita fábrica, muita gente achando que a cidade é o melhor lugar, e cresce o distanciamento entre as classes, porque a arte é momento humano, a arte é produto disso, de história. Então eu peguei essa tela que você construiu, achei muito interessante, para mostrar exatamente até os tons, né? Olha como você está diante de uma sociedade artística que não quer mais idealizar, ela quer mostrar isso é real, não estou idealizando mais. E no Brasil isso vai ser muito forte, porque no Brasil a gente tinha aquela visão, aqueles quadros românticos de parecendo que os soldados de Dom Pedro, né, estavam voltando, estavam indo para a guerra, uma guerra que nunca aconteceu, senão na cabeça do artista, para trazer essa idealização. Agora não, agora a casa é a casa mesmo, sem essa dose exagerada de sentimento. Eu digo exagerada porque, gente, fazer arte é sentir. Não tem jeito, você usa os sentidos, você vê, você ouve, você palpa, né? Você sente o cheiro da realidade que você quer retratar. Mas quando você vai para essa visão do realismo do século XIX, você sai dessa ideia de ideal e vai para o real, e aí a gente já está começando a abrir as portas para que as vanguardas e essa quebra de paradigmas, quebra do passado, comece a surgir, porque
a gente viveu até o romantismo retornando, né? O tempo todo, vamos para o passado, vamos para o clássico, ou para falar bem dele ou para falar mal dele. E agora não, agora a gente tem uma sociedade, aí está o Millet, não é? Uma pintura e o Millet, assim como o Courbet, são muito realistas mesmo. Então, muito bem-vindo à roda da conversa, professor Ronaldo. Aquela coisa do realismo, que tem muito a ver com aquilo que, né, a gente falando de aula, e me reporto para hoje falando da questão de a imprensa, né, dentro desse viés de indústria cultural que eu venho saindo aí, de cultura de massa, para como a gente entender o que é um fato para uma informação e o que é uma opinião. Então, eu tenho direito à opinião, mas eu não tenho direito aos fatos. Os fatos são reais, no sentido empírico da coisa, né? Então, eu não posso dizer algo que não aconteceu como um fato. Ou é uma idealização, uma projeção, mas fato é algo, um dado empírico. E aí, separando justamente essa coisa para que eles entendam esse universo ideológico, né? Principalmente quem está no século XIX, isso é muito forte. É justamente no período que surgem as questões que a gente até hoje se debate, de socialismo, anarquismo, liberalismo e até no viés do socialismo, o capitalismo, né, como uma forma de pensamento. E aí eu dizendo a eles, pô, mas como é que os caras do século XX criticam essa razão instrumental que fala de coisas com um viés que parece um dado, mas é manipulado? E aí eu disse a eles, ó, por exemplo, quando você pega um quadro, no quadro você, né, minha companheira ali, se já se posicionou, você pega um quadro e diz assim, isso aí é um quadro retrato, não é? Ou seja, tentou captar ali a realidade, como mais à frente a gente vai ter a fotografia que a gente vai falar. Mas alguém chega e diz assim, isso é bonito, isso é feio, isso é uma opinião do senso comum. Sim. Aí alguém chega e diz assim, olha, esse quadro foi pintado dessa maneira e logo ele corresponde a uma ideia tal. Então você tem o fato. Aí a pessoa diz assim, mas dentro das estruturas estéticas, etc., eu vejo que não corresponde a isso. É uma opinião a partir de uma investigação. Como é que a gente transpõe isso para a questão da comunicação e da informação? Alguém que está dando a informação, ela simplesmente fala sobre algo que aconteceu. Alguém que é um repórter opinativo, ele tem que ser investigativo, porque ele tem que ter a ética da imparcialidade, até a opinião dele, que parece ser algo pessoal, é algo crítico, né? É algo crítico e que ele precisa ter uma base, porque senão qualquer um pode dizer o que for. Então, assim, aí quando você chega nesse período realista, essa ideia, fica, peraí, idealização não, o que é o real? O que é o fato? O fato é uma sociedade que tem ali, ó, os jardins, no campo não é tão verde, tem muito cascalho também, tem uns bichinhos, tem umas casas que não são todas pintadas, né? Tem alegria, tem tristeza, tem sofrimento, né? Então, a concepção realística é a concepção daquilo que a gente já tem a fatos, não é? Diferente de uma idealização, de uma projeção. Então, no sentido realista, quando a gente pensa lá no século XIX, você tem toda uma questão de ficção, mas que tenta ficar presa à realidade e não uma idealização, né? Massa. E é exatamente essa explicação que Ronald traz, olha aí, ó. E aí você já começa a ter uma conexão com alguns pontos que vão aparecer nas vanguardas. Por exemplo, né, olha o tamanho do braço dessa mulher, né?
para mostrar a força que ela precisa para estar aí cessando. Minha mãe falava muito cessar, né? Cessando, que é você peneirando o peso disso tudo. Já é, diferentemente do que era no romantismo, uma mulher que não está idealizada. No romantismo tem-se muito aquela mulher, não é, burguesa, sentadinha, Angelical. cândida, lânguida, sentadinha lendo, aí já é uma mulher produzindo, mas produzindo sob que condições? Olha os sapatos saindo do pé, não é? Quando a gente está muito cansado, a gente faz isso no sapato, né? E aí, olha como o menino está ali na lateral. Então, você já percebe como ela é trazida para o mundo do fato e não para o mundo da opinião, como diz eu disse bem, Ronald, né? Como ela está ali sendo uma representação do real. Aqui é um autorretrato do próprio Courbet, né? Então, o Courbet está aí, ele se pinta que é uma das mais comuns formas de arte, né? Os artistas gostam, os pintores, de produzirem. Você vê, por exemplo, a Frida Kahlo tem muitos, o Van Gogh tem vários, o Courbet, e é bem realista, não é? A imagem dele, essa coisa de estar meio que boquiaberto, assustado, né? Como se fosse, se eu fosse fazer uma comparação com o animal, é quando o cachorro fica com as orelhas em pé, não é? Em posição de rixa, assim, como se algo estivesse acontecendo. E está, a gente não pode dizer o que está. E ele ainda bota a mão no cabelo, a gente usa muito uma palavra na Bahia que é o descabelar, né? Eu estou me descabelando, então o olhar dele é muito significativo, a postura das mãos muito significativa. Então, assim, um autorretrato belíssimo. Eu gosto muito dessa pintura do Courbet e vejo que é o pintor incomodado com a realidade na qual ele está vivendo. Não tem nada de idealização aí. Eu vejo ele muito senhor do seu tempo, não é? Plantado, aterrado nesse momento, e um momento de muita desigualdade, porque a gente está tendo esse deslocamento das pessoas na busca, que até hoje acontece, na busca da cidade como espaço da oportunidade, e o que se encontra lá é uma cidade com garras enormes, com enormes tentáculos, e aí é onde Karl Marx vai trabalhar bastante, né? Essa classe operária explorada, e a arte vai falar disso também. E é bom que se diga que isso não tem viés político, tendo, né? Mas que é um viés social, sociológico, é um viés filosófico e é um viés de convivência social, análise social, e que hoje a gente precisa perder tempo dizendo isso, porque as pessoas estão perdendo o senso do que significa política. Tudo é política. Você fala de sociedade, é política. O menos político que existe é o que as pessoas estão chamando de política, mas isso não vem ao caso, porque o que vem ao caso é o retrato do Courbet, né, Ronald? Que aí você tem uma vertente, né, não só do ponto de vista aí marxista, que seria o materialismo, né, que já vem aí com o materialismo histórico, que já contrabalança com a questão idealista hegeliana, né, as ideias ali alemãs que traz essa idealização de uma sociedade. E aí o Hegel traz a dialética, a história, como a história dialoga, parará, o debate com os pensamentos. O Marx vai dizer, não, peraí, tem uma história material, tem uma história real de luta de classe. Aí vai aparecer outros que vão dizer, não, peraí, é material, mas é ciência, é o positivismo, né? A ciência é material, então também são materialistas, mas não são socialistas. Então, assim, essa ideia do material como real, né? Você vê, por exemplo, esse quadro é muito interessante, porque ele tenta mostrar, a partir das expressões, aquilo que é subjetivo. Sentimentos, desespero, não são ideais, são materializados, né? A gente pode dizer que
ainda está vivo esse debate de Platão, dentro das questões idealistas, românticas, projetadas, perfeitas, Uhum. e a questão aristotélica do mundo sensível, do mundo da empiria, do mundo material, E né? é muito legal o que E, você está falando, Ronald, porque assim, desculpa, tá? Quer não, fechar? não, Quando o romântico mostra o desespero, ele mostra um mar revolto. Quando o sim, romântico mostra o desespero, ele mostra uma floresta em meio à tempestade. Quando ele quer mostrar desespero, ele mostra, ou quando ele quer mostrar que ele não está aguentando mais a realidade, ele mostra ele no meio das nuvens, fugindo dessa realidade. Né? Quando você vai para uma obra realista, materializa isso mesmo, né? Tem a subjetividade aí, tem algo está me deixando assim, mas o que eu mostro é como eu fico diante desse algo, é que não né? é a preocupação da causa do desespero, mas mostrar o desespero, o olhar, a expressão. E isso é o toque da arte no material, que vão chamar de real. E eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra que é real, somente quando você vai para o mundo da filosofia, porque o idealista, ele acredita que o real é ideal, o materialista acredita que o real é material. Então, de que ponto a gente está falando? Ah, mas o real para mim não. A gente não está falando da minha opinião, da opinião de Paula, da opinião de Ronaldo. Não é isso. É você entender, né, isso é um É a ponto importante. filosofia da coisa. É entender a filosofia da coisa, como dizia Heidegger, a coisa da filosofia, né? Sim. Que é justamente você pensar que o mundo que parece... Não, o menino chegou hoje e disse assim, eu estava no segundo, depois no terceiro, professor, mas porque esses filósofos antigos falavam essas coisas de pare por aí, porque a gente tem filósofo hoje. A gente tem filósofo hoje, eu estava aqui, ó, recebi esses dias que eu preciso me informar, não tenho conhecimento sobre filósofos brasileiros, né, que produzem hoje, então tem a Sueli Carneiro falando sobre o dispositivo da racialidade. Aí, nesse dispositivo da racialidade, como é que eu sei que é um livro filosófico? A construção a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. O ser que se valida no negar o outro como ser existente, como ser de valor, sabe? E aí a gente entender as discussões que elas existem, elas persistem, porque nós pensamos. Eu estava nesse instante vendo aqui, né, que cheguei correndo enquanto eu almoçava e tal, vendo a entrevista de Miguel Nicoleles, que é um grande cientista brasileiro, um neurocientista que está fazendo grandes avanços, e ele falando isso, olha, as escolas pelo mundo afora estão tirando tecnologia da sala. É um regresso? Não. É descobrir que a gente aprende da forma eficaz das formas mais antigas, por isso que, tanto na antiguidade quanto hoje, se pode aprender, mas você pode não aprender a partir do momento em que a informação ocupa o lugar do conhecimento. E aí, quando a gente fala disso, quando Paula fala, quando eu trago isso, não é porque enche o saco, não, é para você ter uma percepção, filosofia, arte, sociologia, história, literatura, né? Tudo isso tem uma representação, como Hegel diz, de um espírito do momento. Então, o brasileiro, ele pensa de uma maneira que tem a ver com o espírito do momento, dentro dessa polis, dessa cidade, dessa coletividade chamada política, né? Então, entender Total. que... Oi? Total. Entender que o homem, quando diz, o real é o material porque eu vejo, né? Você está trazendo coisas que desde lá, de 400, 500 anos antes de Cristo, a galera já está debatendo de maneiras diferentes. Inclusive Mas perguntando o que é que você vê, né? isso, perfeitamente, né? Como você capta o mundo? Aí tem ela, né? A fotografia para captar o real. Que É, real, cara pálido. que é essa tentativa, né? O homem e a tentativa de definir conceito para tudo, né? Até do que não tem conceito. Hoje Precisamos, coincidiu, né? Porque eu estou nesse momento no terceiro, fazendo aquela abordagem, né, diacrônica, eu falando exatamente isso, das câmaras, né, escuras, e de como é que começa essa história da filosofia, ou da filosofia, ó, ato falho, da fotografia, né? E então, assim, puxando essa questão
desde o momento que você tem essa necessidade, porque a fotografia produz uma necessidade, né? Meio que de mimetizar o que é que eu estou vendo. Só que na hora que você mimetiza já não é real, né? Porque a imitação não é real, é O imitação. Platão, a imitação É, no original, e a gente vive na imitação, aí pegou tudo. exato. Aí você pega um pouco da história, é bom para quem gosta da curiosidade, né? Em que você Sim. tem aí a criação das Hoje, primeiras né? provas positivas, isso é bem cientificista, né? Betume da Judéia sobre uma placa de metal, e aí a preparação da solução com uma espécie de envernizamento, e o composto torna-se branco e solúvel assim que exposto à luz. Então começa um, um, uma espécie de tubo de ensaio, né? Para chegar ao que a gente vai ter hoje, que é a câmera fotográfica, sem ser câmera fotográfica. Agora a gente tem um celular, coitado do Joseph, fez tanto trabalho, experimentou tanto, né? Mas sem ele não tinha chegado até cá, É, né? Esse é o ponto que eu digo para ele. Veja, você falou duas coisas aí que eu achei muito, muito interessante. Você falou dessa coisa que a gente tenta conscientizar até quando não tem conceito. E depois você disse, cometeu o ato falado quando você falou de filosofia. Na hora, essa coisa da gente dar aula e a gente fica nessa sincronia, né? Eu me lembrei do Gilles Deleuze, ele fala assim, a filosofia é a arte de criar conceitos e nada mais humanos do que viver os conceitos, porque nós precisamos, nossa mente é lógica, então a gente não consegue viver no mundo sem ser conceituado, sem ser medido. sim, Então, sabe? Então a gente olha para outra pessoa, pá, já faz aquela decodificação e depois a gente vai mudando ou não. Mas a gente precisa, eu vou olhar para uma coisa e dizer isso, né? Você falando do Betume da Judéia, tem uma imagem aqui que eu ousei passar Betume da Judéia, porque eu comprei uma imagem de gesso e eu quis tentar fazer dela uma imagem envelhecida. Né? Eu, de vez em quando eu ouso na arte. E consegui. Olha aqui, ó, meu Santo Antônio, comprado numa loja ali na Carlos Gomes, ficou quase um Santo Antônio barroco, envelhecido com betume da Judéia. sim. Você olha assim, Uhum. diz assim, é uma imagem antiga, nada, 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 é um gesso comum. Mas eu consegui envelhecer, né, com isso que eles usavam para fotografia, e ele ficou parecendo um material, né? Quem sabe um dia eu ainda tenho tempo para trabalhar mais arte, né? E aí você vê Massa. como a ciência, né, vai dialogando com as coisas quando se abre ao diálogo. É igual a questão da religião. A religião vem dialogar com as coisas quando se abre ao diálogo, mas quando se fundamenta, até a ciência, quando vira algo fundamentalista, vai errar, vai pecar. Então, é muito interessante essa arte de formar conceitos por uma questão que não é do ponto de vista filosófico idealizador, mas do ponto de vista matemático e lógico da nossa cabeça. É. Inclusive essa palavra fotografia, né, que é grafar luz. Porque Sim, foto é luz, grafia é grafar, né? Então você vem para grafar a luz. Repare que a gente tem um dado aqui de 1820, mas a gente tem aqui em 1816 a primeira fotografia usando uma caixa de madeira. Pela primeira vez na história, se consegue grafar uma imagem numa folha de papel sensibilizado quimicamente. Gente, olha só, a gente quer deixar claro uma coisa. É importante você entender a motivação, entender o processo, entender o fenômeno. Mas vocês precisam entender assim. Isso é o viés para que você absorva e entenda o conhecimento. Na história na prova que envolve arte, alguém vai lhe perguntar sobre essa experiência do Joseph? Na prova de arte, pode ser que não, mas quem sabe na prova de física, na prova de química. Repare o que está dizendo aí: um papel sensibilizado quimicamente. Gravar uma imagem, gravar, escrever, grafar. Eu gostaria até que fosse grafar e não gravar, né? Mas grafia, grafar quimicamente, né? Então a gente tem um processo químico aí, a gente tem um processo físico, que é um processo tecnológico também, né? Quando a gente vê o que
eu, por exemplo, e Ronald vivenciamos, a gente vai lembrar das nossas fotografias, das nossas máquinas de fotografar, e como a gente foi evoluindo para o que é hoje. A gente tem 50 anos, pô. A Então, Lovezinha que você comprava, né, da Kodak. sim, sim. E como a gente ficava apreensivo na hora, não é, de mandar essas fotos para que elas Revelar. fossem, olha o nome, reveladas. É uma revelação. Revelar é mostrar. E está aí Tirar um o dos véu, né? grandes Tirar o nomes, véu. tirar o véu, né? Deixar claro, e algumas não conseguiam se clarificar, porque a gente dizia que queimaram, não Queimar, não tinha conseguiam, luz suficiente. não conseguia completar o processo químico. E um dos grandes nomes é o Félix Nadar, né? Félix Nadar, que era um fotógrafo, tinha um No como é que a gente pode ateliê, né? chamar? Um ateliê. É porque foto a gente não costuma muito chamar ateliê, né? Estúdio, estúdio. Estúdio, né? E os impressionistas agradecem muito ao Nadar, porque na primeira exposição ninguém aceitou, porque se achava que impressionismo não era arte, e foi o Nadar quem cedeu esse espaço para isso. Então, aí, o Félix Nadar, a excentricidade inventiva, e aí, professor, o que é que o Baudelaire e Dona Sara estão fazendo aí? Pronto, você tem aí uma primeira grande por ser primeira, grande por todo o que foi investido, primeira exposição de fotografias de pessoas, e você tem as grandes personalidades da época que serviram de modelo, né? É impressionante, às vezes a gente fala algumas coisas, né? Você falando do tempo, eu estava dizendo que em 96 estava despontando um autor moçambicano chamado Mia Couto, e aí eu estava, 96 não, 97, estava no Rio de Janeiro, e a gente não tinha essa coisa da internet, e você não, autores, você não tinha esse costume que se tem hoje de você no livro ter a fotografia do autor. Isso seria algo muito caro para um livro daquela época, dada a questão de impressão e tudo. E estávamos esperando no auditório, né, da PUC aparecesse grande escritor moçambicano. Na verdade, havia duas confusões. A primeira é que o nome Mia, muita gente não tinha certeza se era um homem. A maioria pensava que era uma mulher, sim. Havia sempre, não é um homem, não sei o quê. Mas havia essa discussão. E a segunda, por ser moçambicano, todo mundo esperava um homem preto. E só que ele já estava lá na mesa e era um homem, né, branco, dos olhos azuis. E de repente ele disse: se os senhores e senhoras estão esperando o Miyakoto, é esse que vos fala. Um homem branco, dos olhos claros, um homem branco, dos olhos claros, e todo mundo esperava um homem negro moçambicano. E aí ele já começa a ir se construindo a partir do último voo do Flamengo, aquela coisa toda interessante. Mas a gente não tinha esse acesso, e eu estou falando em 90, né, de ver os personagens. Então, quando você fala de uma exposição fotográfica no início do século, é um negócio assim apoteótico, é um negócio espetacular, é um E é negócio diferente, né, assim, Ronald? Quando você olha sim. essas imagens, é um negócio impressionantemente belo. E de uma É certa muito. forma nos traz um certo susto, né, porque elas não são, não tem essa coisa da cor, é um preto e branco que é um pouco assustador, meio sombrio É as muito fotos. realista, gente, pelo amor de Deus. Você pega cada detalhe facial. O brilho do olho, por exemplo, né? Eu achei sensacional. Sempre que a gente dá aula, eu vejo essas imagens, né? Eu acho legal. E eu sinto falta aqui, eu voltei um pouquinho, né? Sim, Porque eu sinto falta aqui da câmara escura, né? Que também foi uma prévia da fotografia que eles sim. faziam, a câmara escura, levava para o ar livre, que eu acho que interfere não, né? Mas contribui demais para o movimento impressionista que vai surgir depois, porque você põe a câmera escura com orifício, né?
na luz do sol, no espaço aberto, e essa luz entra e, de certa forma, ela vai projetar a imagem de fora dentro. E aí o fotógrafo grafa essa luz, ou seja, ele desenha internamente, né? O Paulinha, lembra o que você conheceu também? Esse menino não tem nem ideia, uma coisa que se chamava lambi-lambi. Era um fotógrafo de rua, Sim, né, que as fotos eram mais baratas, porque foto já foi algo muito muito caro. caro, muito caro. E aí Muito. você ia tirar uma carteira de motorista, uma identidade, você tinha que levar as fotos. E às vezes tinha que fazer o combo. A foto tal era 2x2, a foto tal era 3x4, a foto tal era tanto. E aí, quando tinha aquele cara que ficava na rua, ele montava um lugarzinho, um espelho para sentar, e ele tinha uma câmera escura, né, Paulinho? Que ele botava a cara ali dentro para captar. E por que que era chamado de lambe-lambe? Porque ele tinha que ficar passando uma águazinha restrita ali para revelar. Então o povo dizia, né, que ficava lambendo para revelar só. Daí o Aliás, lambe-lambe. essa revelação é outra coisa, assim, sensacional, né? Sim. Assim, porque o método, não é? A construção do método, a maneira como o método se realiza, rapaz, é sensacional. E aí vem um movimento muito interessante que foi desvalorizado ao extremo e Sim. que aí, posteriormente, ganhou uma notabilidade sensacional, que é o impressionismo, né? Porque se entende que o impressionismo inicialmente não é arte, né? Então você vem com um movimento de um grande conhecimento por parte dos pintores, por exemplo, porque os caras tinham que entender de física, de reflexo, de luz, né? E aí se expõe um objeto à luz do sol e se pincela na tela o que se depreende, as impressões que se pega a partir desse reflexo. Então, aí é bem interessante, um movimento artístico que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências, porque depois do impressionismo, que é você captar o de fora para a tela, vão surgir as vanguardas. É importante que se diga, impressionismo não é vanguarda. Impressionismo não é vanguarda. Você não está diante de um movimento vanguardista, mas estamos na transição, né? Já se foge desse padrão estético, histórico. Esses artistas vão seguir seus procedimentos técnicos e estéticos para obter os resultados que caracterizam a pintura impressionista. Para você entender, é o seguinte: imagine que eu pego esse copo e submeto à luz do sol. Eu vou pintar o reflexo da luz do sol sobre esse copo. Claro que eu não vou pintar esse copo, eu vou pintar uma pessoa, eu vou pintar uma paisagem. Como a Terra está em dois movimentos, que é o de rotação e translação, à medida que ela se movimenta, a minha captação é diferente da luz. Então, eu tenho que pintar com rapidez. Por isso que impressionismo é impressão. Você não pinta com nitidez, porque se você levar 10 horas para pintar um quadro, o reflexo da luz mudou. Mudou. É só você ficar em pé 3 horas esperando só a ação do sol, você vai perceber que sua sombra vai mudando, porque sombra é ausência de luz. Se eu mudo o reflexo da luz, eu mudo o posicionamento da sombra. Então, você vai ter figuras como Manet, como Monet, aí em homenagem à galera do Sartre de Vilas. Você vai ter uma figura, assim, sensacional, que é o Renoir. Tem filmes sobre a vida do Renoir. O próprio Van Gogh começa pincelando o meio com o impressionismo, depois ele vai mais para o lado do expressionismo. Às vezes a gente olha as telas e fica assim, isso é impressionismo ou isso é expressionismo, né? A gente olha aquela, por exemplo, A Noite Estrelada, aí você diz, não, isso aqui é expressionista, mas a partir de que, porque é noite, não tem luz do sol, mas não tem luz da estrela, a estrela também não. Então, assim, eu sou fã, eu acho o movimento impressionista, até porque, Ronald, eu não sei se você concorda comigo, mas você olha aí esse quadro da direita, do Monet,
cara tem que dar pinceladas rápidas, só usa cores primárias, você não usa a cor misturada, ele só usa a cor primária. E olhe os tons que aparecem, como fica. Quanto mais você se afasta de uma pintura impressionista, mais você percebe uma nitidez. É impressionante. E não é nítido, torna-se nítida. Então, tem um talento aí que é simplesmente único, né? E tem essa coisa que eu acho uma técnica que os caras criticavam, mas interessantíssima, que é a precisão das pinceladas e fazer toda essa organização de cores na própria tela, numa rapidez incrível, que tem que captar aquele momento da luz, né? Dependendo do horário, questões de minutos vão fazer toda a diferença, né? Então, captar isso e essa, né, essa rapidez como era feito isso. Então, assim, é uma técnica maravilhosa que você de perto não vai perceber, mas de longe você vai começar a perceber tantos detalhes. E essa é uma coisa que eu fico impressionado, como esses caras conseguiam produzir em cima de uma tela aquilo que só era percebido à distância. É que eles estão ali pintando. Mas se você chegar onde ele está, você não entende nada ali. Você precisa se afastar para entender a tela. Então, isso me deixa, assim... Inculcado, né? Pô, que negócio... Né, fantástico, o cara tá ali, quer dizer, como é que ele consegue perceber que aquilo que ele está fazendo só vai ser percebido à distância, do jeito que ele está fazendo? Então, assim, são técnicas absurdas, no sentido de fazer isso com pressa, não é uma coisa que o cara estava ali, dava um passo para trás, e será que eu fiz isso, voltava? Não era assim, era o cara tá ali, imerso na coisa, né, meio quase, como diz o povo, psicografando, né, como é que chama? Não sei como é que chamaria pintar. Seria Psicografando? Psicopintando, né? É. Meio de olho fechado. Não sei. E a primeira tela, né, que é a tela impressões, para mim é uma revelação, sabe? Não, eu gosto dos olhos, sabe? Coisa mais... Aqui a gente tem a Renoir, né? Renoir é um dos grandes nomes, inclusive a tela impressões, né? Que é que dá nome ao movimento mesmo, foi de uma criticidade absurda. E eu digo criticidade de tudo que é lado, porque critica a tela em si, critica tudo que vem sendo feito, porque inova, e inovar em arte é meio que você dizer o que está aí não serve, e ao mesmo tempo é o alvo da crítica. Então, são telas que despertam criticidade em todas as direções, né? Aqui eu acho massa, essa tela, né, do Renoir, os copos ali, sabe? Um casal, a riqueza de detalhe, o casal dançando atrás, mais atrás outro dançando. No primeiro plano aqui, as pessoas conversando. É muita riqueza, é muito. Eu gosto do sapato, broche, lenço. Cada detalhe, né, menina? É meio mundo de detalhe. Olha aqui, outro dele, o almoço dos remadores. Repare como ele muda. E outra, quando a gente fala assim, só se usam cores primárias, não se esqueçam de que são as cores primárias que geram todas as outras. Mas isso é um trabalho, enorme para você, sem misturar as tintas antes, porque você não mistura no pincel, você mistura na tela. Então, é uma por cima da outra, juntando com outra, usando apenas... É sensacional, né? Olhe, por exemplo, o chapéu dessa moça à esquerda. Sim. As flores ali, né? Como as coisas lá, estão bebendo o copo, você consegue ver essa coisa da transparência a parte do copo. Do rosto dela, né? Do rosto, É sensacional. E aí, quando esses caras quiseram fazer a primeira exposição na Europa, não acharam galeria, porque lugar para expor é galeria. Até para ser chique, né? Sim. E aí foi exatamente o nosso grande... Não tinha um Instagram. Não tinha um Instagram mesmo, né? Esqueci desse detalhe. E aí, nosso Félix, né?
que vai dizer, ó, ninguém quer não, venham, eu ajudo vocês. Venham para o meu estúdio aqui, crianças. E aí foi uma grande exposição, a primeira grande exposição impressionista, que impressionou, né? E aí, Ronald, tem o impressionismo no Brasil, né? O Brasil como sendo essa projeção, esse reflexo das ações artísticas da Europa, né? Então, aí você tem uma tela chamada Maternidade, uma tela de 1906. Repare que aqui a gente vai viver as coisas de forma tardia, até porque precisa acontecer lá na fonte para a gente pegar aqui, que é do Eliseu Visconti. Interessantemente, eu não vejo a cobrança em prova do impressionismo brasileiro, né? A gente vê muito impressionismo europeu, e o nosso impressionismo, às vezes, se confunde muito, porque está tudo muito misturado aqui, né? Desde a Missão Francesa. Repare que o movimento da arte romântica é um movimento de liberdade na Europa, não acadêmico, e aqui ele ainda é acadêmico, né? Você percebe uma preocupação com coisas que na Europa o movimento romântico não se preocupa. Você pega algumas telas de Vitor Meirelles assim, poxa, mas está tão harmônico para ser romântico, né? Então aqui a gente tem o Almeida Júnior, Caipira Picando Fumo, é uma tela de 1893, finalzinho aí do século XIX, e traz essa ideia do que é a designação de impressionista, né? Que já era usado pela essa nomenclatura, essa designação já era usada pela imprensa local, e aí o pintor Green implantou o ensino da pintura aí, ó, ensino da pintura. Então, é uma coisa no Brasil que... Academia Imperial de Belas Artes. Exato. Então, que foi uma ideação a partir da chegada dos portugueses aqui, fugindo de Napoleão, e dizendo assim, vamos compatibilizar. A gente falou disso para falar do Debré, lembra? Então, a Academia Imperial de Belas Artes surge, né? Mas os acadêmicos não queriam esse tipo de arte. Por quê? Porque é um tipo de arte que a Europa também considera que é uma arte menor, tá? Esse é um dos principais pintores brasileiros dessa época, né, Ronald? O Almeida Júnior, junto com o... Ele, quando na época que Paulinho alcançou na escola e alcançou dando aula, os livros didáticos em literatura, sempre esse quadro era colocado quando falava ali de Monteiro Lobato, Jeca, e fazia associação desse caipira aí do lado, né? Sempre aparecia essa figura aí. E às vezes só tinha uma referenciazinha. Se o professor de literatura fosse chegado à arte, ele explorava ali, se não, passava meio que batido, né, Paulo? Sim, sim. E passavam mesmo, viu? Ou então diziam, aqui é a figura do Jeca. E acabou. Né? E acabou. E sendo que tem um aspecto sociológico forte, inclusive na própria figura do Jeca, né? Então, há aspectos que precisam ser explorados. É o miscigenado, é o doente, né? Então, exato, é o obtuso, é o anacrônico, esquecido pelo poder público, mas ninguém pode falar, né? Isso. E aí vem essas representações, olha quem começa aí, a Malfatti que vai se tornar a maior expressionista brasileira, começa, não é, pelo impressionismo. Então a gente está falando que o Maguetas e o Visconti são os principais nomes do impressionismo, mas que é importante trazer a Anita Malfatti, e eu fico muito chateada, sabe, Roger? Porque nas aulas de literatura, quando se fala de vanguarda, se taxa, bota uma tarja em Anita Malfatti como expressionista, e a Anita Malfatti era um fenômeno, é uma pena que ela não tinha uma dose necessária de amor próprio para entender o quão grande ela era e era ela como pintora, né? Porque o tio dela tem muito dinheiro, banca os estudos dela na Europa,
depois dos Estados Unidos, mas ela vem com tanto expressionismo, e as pessoas não entendiam o expressionismo, e o tio diz a ela assim, foi isso que eu banquei, foi para isso que você foi estudar arte. Então, hoje uma tela de Anita Malfatti, nossa senhora, né? Então, ela começa impressionista, vai para o expressionismo, e não produz apenas expressionismo, tá? Anita Malfatti é muito versátil. Então, a Anitta está no impressionismo, uma parte do período em que ela produz, e viveu bastante. Repare que ela nasce em 1889 e vai até 1964. Para a época, isso é bastante tempo, né? Você tem o Almeida Júnior, que nasce em 50 e vai até 99. Repare que ele vive bem menos do que ela, tá? Você tem a Georgina de Albuquerque, que quase não aparece nas referências de sala de aula, e o João Timóteo da Costa. E é uma época em que se veste demais, tá? Lembrando que a gente está aí transitando do Império para a República. Repare que a Anita Malfatti nasce no ano da proclamação da República, ó. E os anteriores nascem, ali o Almeida Júnior nasce quando a gente está com a lei Eusébio de Queiroz, né? 1850, 1879, para o João Timóteo. Então, vão pegar um pós, como pessoas já mais velhas, né? Um pós a República e a abolição, né? Então, ainda pega um período escravagista, com exceção de Anita Malfatti, que já nasce num país que não tem mais a escravidão, ou pelo menos já assinaram a Lei Áurea, que é tão perigoso dizer não tem mais escravidão. Não, aí você sabe que é tão interessante, eu falando isso hoje com os meninos no segundo ano, que a gente precisa ter muito cuidado com essas tramas dos conceitos, para que a gente não fique engessado, porque na medida, né, falando no segundo ano, já falando de movimentos sociais, professor, mas surgiu tanta coisa após isso. Eu digo, claro, porque ó, é a mesma coisa de você estar num quarto que não tem nenhuma luz. Quando você abre a porta, você vê alguma coisa. Na medida que a luz vai incidindo nesse quarto, você vai vendo coisas, vai vendo Mais cada coisas, vez mais coisas. Sim, sim. Então, é você tirar determinadas coisas do escuro, e aí você vai percebendo a diversidade e complexidade de uma sociedade. Não é? Porque aí você tange aí dentro da questão dos movimentos sociais a subjetividade dentro das diversidades. Sim. E aí o conceito, né, de que igualdade está justamente na diferença e não na igualdade no sentido de formatar as coisas de maneira parecida. E aí a trama dos conceitos, tem expressões que se usava antes que a gente não pode hoje. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, naquela época se falava índio, hoje é indígena. Sim. Então, para você, seja talvez mais fácil, você já está aprendendo assim. A gente que acostumou a falar de outro jeito, tem que se adaptar a isso, tem que se corrigir, tem que se policiar a todo momento, não justifica. Com respeito ao outro, né, Ronald? Não justifica. Então, assim, certas coisas da linguagem, da música, de um modo geral, mudaram. E a gente precisa estar atento. Não é, mas isso é politicamente correto. Não é questão de politicamente correto, politicamente correto. É uma questão de gentileza e educação, a gente entender as questões do outro. E bom senso, né? Aí já entra a coisa que se você não tem, você deve ser punido por lei para aprender. Traga aí, por favor, que você gosta de falar. Art Nouveau, arte nova. Eu adoro Djavan. Djavan fala, né? Art Nouveau. Art Nouveau. Que, na verdade, é um mise-en-scène danado. Aí, ó, você vê pela imagem que você traz, né? O mise-en-scène aí, do Art Nouveau. A arte nova, ela faz uma... Eu gosto quando você explica assim, você diz assim, faz uma mistura, não, você usa outra expressão, meu Deus, você falou, achei tão bonito. Você faz não vou lembrar agora, não. Aí você falando, né, quando ele estava falando ali da questão da arte, que tem o neogótico, o neo isso, não sei o que, você usou uma expressão que eu achei tão legal. Que quando se traz essa coisa meio eclética, né,
misturar temas e, mas isso já existe. Não dessa forma, entenda, é justamente isso. Acho que a arquitetura vai ter um problema muito sério se alguns arquitetos não pensarem cada vez mais arte. Você viu que a arquitetura na Unicamp agora está na área 3 de humanas, arquitetura que é essencialmente da área 1. Mas a gente vai deixar de um arquiteto fazer cálculos, projetos? Não. Eles estão sinalizando que existe uma dimensão da arquitetura que é arte, é filosofia, é linguagem, é sociologia, que já existia, mas como as construções modernas são construções em que está tendo um esvaziamento da arte na projeção, na construção, cada uma questão de insensibilidade do concreto, estão se voltando justamente para a neuroarquitetura, a psicoarquitetura. Então, Eu quando estava você... falando disso, Ronald, hoje, falando do barroco tardio. Por que o barroco é tardio em Minas? Porque, assim, são pessoas de lá, alforriados, simples, pessoas do povo, alguns ligados à religiosidade, que vão construir as igrejas. E quando você constrói algo, seja ele o que for, entra a sua energia. Isso é neuroarquitetura, isso é neuroarte, isso é neurotudo. Você coloca a sua energia naquilo que você faz. Eu olhando essa imagem, vendo aqui embaixo, né? Que é do final do século XIX, início do XX, e é um movimento voltado para o design e decoração, mas também para artes plásticas. Esquecendo tudo isso, olhando, você percebe que há uma grande mistura. Olhe o teor desse corrimão e a escada propriamente dita. São coisas que antes não se misturavam. Então, realmente é uma novidade para os olhos. Você olha e você diz assim, é diferente, não é? E a França gosta disso, de lançar modas, né? Que não são apenas modas ligadas à estética do corpo, mas a pontes, a torres, a escadarias, a prédios, a luminosidade, as iluminações das ruas, e a riqueza de detalhe, não sei se você concorda, mas é muito grande, né? É muito detalhe, quase barroco. E tem essa coisa que dialoga com construções renascentistas. Você vê o nome dessa escadaria aí, é o Novo Pequeno Palácio, né? Novo Petit Palais, que é justamente você entender essa coisa dos detalhes, que é novo, eles estão insistindo, é o novo, mas que tem toda uma concepção naquilo que era um palácio, naquilo que era uma construção clássica, neoclássica, né? E ao mesmo tempo que você olha toda essa riqueza de detalhes, eles estão insistindo, olha, tem muita coisa aí do passado, mas é novo, né? Acho que a arte novo é a que mais intensifica essa ideia, o próprio nome, né? De que, olha, estamos fazendo, usar uma expressão que se gosta muito, já se gostou mais, uma releitura. Sim. Estamos fazendo uma releitura disso. Aí, ó, aproveita, ó. Repare, eu disse, olha o barroco, linhas, curvas assimétricas, delicadas. Repare. Natureza como fonte de inspiração, já veio o neoclássico, já veio o clássico. Prestígio das formas orgânicas, combinação da forma com função. A gente junta isso, essa forma, mas não perde a funcionalidade. Design extravagante, claro, bebe no barroco. Uso de materiais como vidro e ferro, bebe na segunda revolução industrial. Essa mudança que está acontecendo. Tem como inspiração os estilos barroco e rococó. O rococó está na transição, a gente já trabalhou isso, entre o barroco e o neoclássico, e a presença de vitrais e mosaicos. Olha, gente, mosaico é bizantino, vitral é gótico, cara traz barroco, cara traz a revolução industrial do vidro e do ferro. Então é algo que vai ganhar o mundo, essa arte nouveau. Vai ganhar o mundo. Por quê? Porque eu bebo do antes para fazer o algo. É a cópia inédita, né? Eu bebo no que tinha antes, no que já existia, para chegar aqui. Olha só, gente, o Teatro Amazonas. Olha para isso aí.
Você tem um lado aí dessa forma arredondada que lembra muito, por exemplo, a igreja de Santa Sofia, né? Lá em Istambul. Uhum. Então, você tem uma coisa oriental, e aí está dizendo do lado, as influências artísticas da Arte Nouveau chegaram ao Brasil no começo do século XX. Claro, a gente pega um pouco tardiamente. Estilo artístico penetra no país, principalmente na pintura decorativa e na arquitetura. Estilo da Arte Nouveau está muito na arquitetura, inclusive com influência pouco expressiva, mas existente, no movimento modernista. Por quê? Aí porque o movimento modernista é um movimento sincrético, mistura tudo. Há um sincretismo ali. Né? Então há uma grande mistura. E quando a gente vai, principalmente para a Semana de Arte Moderna, quando a gente vai para a continuidade do movimento moderno, a gente percebe que vamos misturar para inovar. Então a mistura é o caminho da inovação. E aí a Uma gente. coisa muito legal, porque tem um Sim, ecletismo, mas dentro de um sincretismo. O que é que estamos sim, falando quando dizemos essas duas palavras? O ecletismo é você ter várias coisas. Então, você pode ter várias coisas separadas. Você tem um gosto musical eclético, mas se é sim. eclético, você não vai escutar sertanejo e pagode no mesmo momento. Você terá Aham. que, para apreciar, ouvir em momentos separados. E o sincretismo é quando você pega essas coisas e vai construindo algo novo ali, Sim, mas que você consegue ver o que é algo, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Elas estão ali fundidas, mas não passam num processo de aculturação que uma esmaga a outra, uma suprime a outra. Elas coexistem. Então, são diferentes, mas isso. estão convivendo ali. Então, essa é a ideia de Uhum. eclético, diferentes, variedade, e sincrético, elas estão convivendo ali. Aí você vai Exato. perguntar Muito bom. harmonicamente. Bom, o que você está chamando de harmonia aí na arte? Para algumas pessoas podem ser espanto, para outros Sim. pode ser uma perfeita harmonia. Isso vai Porque já depender. entra na opinião, já entra no caráter Aí já opinativo, né? entra, por exemplo, se você estudar arte, você passeia nesses. Aí você diz, não, mas ela perfeitamente consegue se harmonizar de uma forma que não incomode. Então, mas aí você está fazendo uma colocação crítica, aí não sei se como, não, acho absurdo. Aham. Aí é outra Aí coisa. dá briga. Bom, aí o Aí dá interior, briga. muito ofensa. Aí o interior do teatro, coisa linda, né? A gente percebe muito esse diálogo, né? Por vários estilos, muito interessante. Ah, E aí, ah, eu lembrei de uma figura, não sei se você vai lembrar agora, de uma novela, que era aquele cara que ele morreu, eu gostava muito dele, que ele dizia assim, ele falava os ditados todos errados, ele dizia, o tempo ruge, a sapó é grande, o tempo ruge, né? E ele era um bicheiro muito rico, e a sim, casa sim, eu dele, lembro dele. lembra, né? É. Não, esse daí é Silvio Malta, é um outro daquele cara, poxa, Era e o Zé Wilker, o Zé Will, que é isso? era ele Ele mesmo. faz esse personagem, então ele era muito rico, Muito engraçado ele. mas ele não tinha nenhum trato com a. Inclusive, ele contrata um cara para ser o personal dele, que é aquele outro É, que sim, morreu é, também, que é. era um conde, uma figura. E aí ele diz assim: mas isso é tudo misturado. Aí tem hora que ele diz assim: mas isso é Art Nouveau. Ele, como é o quê? Como é o quê? É muito Bem isso, engraçado. o Art Nouveau está muito dentro disso. E aí a gente vai fechando com essa tela aí, o Art Nouveau do Brasil, influências que aparecem nas obras do Graz, que é artista decorador, e do Antônio Gomide, que é pintor e desenhista. No Rio de Janeiro você tem muitos espaços, né? Em São Paulo você tem muitos espaços, no centro de São Paulo você tem Art Sim. Nouveau, né? A Confeitaria Colombo, aí, Principalmente nos pontos assim, em que são no Rio de Janeiro, no centro tem a Colombo, mas tem outras antigas que preservam. A Colombo, por exemplo, você vai tomar um café mas não faça só isso. não, a Colombo, inclusive, chama para isso e por isso, né? Sim, Você pergunta, vai porque os a garçons comida é perguntam, muito você sabe a boa, nossa história? É muito interessante aquilo. é muito legal. E aí os garçons conversam.
Taquiarte Novo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lembrando, viu, gente, que essa coisa se mistura muito, porque não esqueça que Rio de Janeiro e São Paulo são dois centros culturais brasileiros desde a chegada da família real, não é? Que vai morar no Rio de Janeiro. Então, ali você tem muito de um encontro em Salvador, a Rua Chile, só para a gente terminar, a gente está mostrando mais imagens para você, aqui Salvador Antiga, não é? E aí a gente já está começando aqui o outro capítulo, e aí na próxima aula a gente vai trabalhar com o expressionismo e o fauvismo. Professor Ronaldo, muito obrigada mais uma vez, Eu que o senhor é agradeço. um bálsamo, e a gente se encontra Nossa, no próximo encontro. A gente se até encontra daqui no a próximo pouco. encontro. Beijo, galera!